crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Bom dia, irmãos. Deus vos abençoe, continue abençoando, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Podei vos assentar, irmãos, por alguns minutos. Estava meditando enquanto vocês cantavam, como é bom estarmos na casa do Senhor, O salmista Davi disse uma vez: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu creio que aqui é o lugar onde Deus nos abençoa, fala conosco, aonde Ele nos cura, nos liberta, nos perdoa, aonde Ele oferece misericórdia, graça e tudo aquilo que Ele tem para oferecer, Eu agradeço a todos vocês que se esforçaram e vieram ouvir, mais uma vez, o Ariel que gagueja para falar e muitas vezes não tem umas palavras certas, Mas eu creio que você não veio realmente ouvir o Ariel, você veio ouvir a palavra de Deus. E antes de entrar na palavra, eu quero comentar algumas coisinhas. Eu estive conversando com os irmãos em Barão de Cotegipe ontem, pela parte da tarde, nós tivemos um culto ali. E sobre as nossas campanhas, eles estão dispostos a fazer uma campanha ali em Barão de Cotegipe. E eu também quero fazer. E eu comentei um pouquinho com eles a respeito do evangelismo, como nós fizemos e como nós temos aprendido a fazer. Logo que eu tive a oportunidade de começar a pregar nos evangelismos, que eu tive a oportunidade de entregar alguns folhetos, quando uma pessoa me dava uma oportunidade para mim falar, eu queria desfolhar de Gênesis a Apocalipse a Bíblia para aquela pessoa, Eu queria entregar tudo o que eu tinha e sabia para aquela pessoa. Ou se eu me encontrava com uma pessoa que ela era uma pessoa religiosa ou de alguma organização, eu queria debater com aquela pessoa e mostrar para ela pelas escrituras que ela estava errada. E fazendo isso muitas vezes, a maioria das vezes, ou nenhuma das vezes, eu tive êxito, eu tive resultados. Porque, primeiro de tudo, eu tenho aprendido, irmãos, que quando a gente faz um trabalho assim, a pessoa não te conhece. Você vai chegar pregando para ela se ela não te conhece. Primeiro, eu aprendi que a gente precisa adquirir a confiança daquela pessoa. Porque se ela não tiver a confiança em mim, ela não vai acreditar naquilo que eu estiver falando. Então, foi assim que eu aprendi. Chegar para uma pessoa, eu comentei ontem isso ali, que é bom a gente se reunir, e eu creio que o movimento que nós tivemos ali em Maximiliano, nós tivemos resultado nessa campanha, irmãos. Tivemos 2 pessoas batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo, que aceitaram o batismo. Tivemos 8 ou 9 reconciliações. Se eu estiver errado, os irmãos aí que acompanharam me corrijam. E agora estamos tendo mais pessoas pedindo o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E os irmãos estão aqui, e eles sabem, os irmãos que acompanharam, em nenhum momento foi pregado sobre o batismo em nome do Senhor Jesus. Foi ou não foi? Não foi. Em nenhum momento nós pregamos
sobre vestes, em nenhum momento nós pregamos sobre pintura, em nenhum momento nós pregamos sobre isso. Nós fomos lá e pregamos a palavra, lançamos a rede. Porque o evangelismo é pescar. Você não enxerga o peixe. Então nós largamos a linha, a rede ali na água, cevamos um pouco, com a isca, a cura divina, a libertação, e o peixe vem. E quando ele vem, quando a gente pega o peixe, a gente não pega o peixe limpo já, da água. Quando a gente pega o peixe, ele vem cheio de escama ainda. Ele vem cheio daquilo que está dentro dele, Então, para você desfrutar daquele peixe, você tem que limpar ele, não é isso correto, irmãos? E eu tenho observado que muitas das vezes nós estamos tentando limpar o peixe quando ele está dentro do rio ainda. E é por isso, irmãos, que muitas das visitas que eu estou fazendo e umas das experiências que eu estou tendo, nós estamos convertendo os que já são batizados, ao invés de batizar os convertidos. Nós estamos convertendo as pessoas que já foram batizadas. Por quê? Porque como nós estamos levando esse evangelho? O evangelho de Cristo, Paulo disse em Coríntios 1:18, ele diz: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Não é o poder da igreja, é o poder de Deus. Então, o que pode fazer uma pessoa mudar de direção, o que pode fazer uma pessoa virar em direção ao norte e viver uma vida diferente, não é o pastor que vai impor, não é o obreiro que vai impor, não é o evangelista que vai impor, não é a igreja que vai impor, mas é o Espírito Santo através da palavra. E eu conversei com pessoas e eu fui evangelizar a pessoa, fui convidado para ir na casa da pessoa, e eu cheguei na casa da pessoa, a pessoa estava lá, mal vestida, tudo mundo, irmãos? E eu nem sequer toquei em doutrina, nem sequer toquei em batismo, nem sequer toquei em nada, apenas conversei com a pessoa, conheci a pessoa, conheci a história dela, e o que eu fiz no final foi só dar um conselho a respeito daquilo que ela tinha me contado. E depois disto é que vem os resultados, irmãos. E eu penso que nós, como igreja, não depende só do pastor fazer o evangelismo. Não depende só do evangelista trabalhar, visitar e buscar as almas. A noiva de Cristo é um povo evangelístico. Nós somos evangelistas. Nós temos que anunciar este evangelho. Mas como que eu faço isso? Se eu ver a minha vizinha mal vestida, vou lá e vou dar uma carta de Coríntios para ela. Se eu ver o meu vizinho se comportando mal, vou lá e vou dar uma carta de Coríntios para ele. Não. A maior pregação, disse o profeta, é o nosso testemunho. É a nossa vida. Como é que eu vou dizer para uma pessoa que é irado ela jogar baralho e eu estou todo final de semana em cima de uma mesa jogando baralho? Como é que eu vou dizer para uma pessoa que é errado ela tomar cerveja se lá dentro da minha geladeira tem uma garrafa de cerveja, ou seja lá o que for? Como é que eu vou dizer para aquela pessoa se vestir moralmente se eu ando de qualquer jeito? A pessoa nunca vai ter confiança em mim quando eu for falar algo a respeito disso para ela. Nunca. Agora, se a pessoa vive uma vida correta, um testemunho digno do evangelho, quando você falar uma palavra, aquela pessoa vai dizer não. Isso é verdade. Eu nunca te vi de calção, eu nunca te vi sem camisa, eu nunca te vi você com um copo de cerveja na mão,
eu nunca te vi você fumando um cigarro, então a tua palavra vai ter peso. A nossa palavra vai ter peso. Por isso que eu disse para os irmãos ontem, nós precisamos trabalhar, precisamos evangelizar, porque a igreja tem dois crescimentos, vertical e horizontal. O vertical, ele é aquele crescimento espiritual, que é o crescimento da igreja, nós, os membros que estamos aqui dentro. Ela cresce espiritualmente, em Cristo, na presença de Deus, ouvindo a palavra, louvando, adorando e assim sucessivamente. E aquele crescimento horizontal, que é o crescimento de números, porque nós não podemos ser estéreis, né? Ovelha gera ovelha, cristão gera cristão, e assim é. Senão nós vamos nos tornar uma igreja estéril, não vamos gerar, e precisamos gerar, mas para gerar precisamos ter vida, e para ter vida, que se nós professarmos que temos vida e não geremos, então não temos vida. Se nós queremos oferecer algo para aquela pessoa, nós primeiro temos que ter aquele algo dentro de nós, e quando nós temos este algo dentro de nós, nós podemos oferecer, porque você nunca vai tirar uma bala de uma criança se você não tiver ali uma barinha de chocolate melhor para oferecer para ela. Você precisa ter, eu preciso ter algo melhor para tirar aquilo que ela está comendo, um alimento melhor do que aquele que aquela pessoa está se alimentando. E para isso acontecer, eu preciso, você precisa, nós precisamos do alimento espiritual para o seu tempo, que é este tempo que estamos vivendo. Então eu tenho tido essas experiências, irmãos, e não é chegar na pessoa e dizer, não, você tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, você está errado da maneira que você é da onde? Da Assembleia? Não, lá é. Não é assim que funciona, irmãos. Você é lá da Deus de Amor? Aquela. Aí você já está distanciando a pessoa de você. Não, mas se você souber conversar, se eu souber conversar com a pessoa, nós somos luteranos. Tá? Nós cremos na mensagem de Lutero, mas cremos que tem um pouco mais que Lutero pregou aí, e assim você pode ir abrindo caminho, Deus próprio vai abrindo caminho, porque o eleito não se perde, né? Um dia eu quero pedir para os irmãos de Jaborá, esse casal que teve aqui outro dia, testemunhando que fizeram 170 quilômetros para vir participar do culto, né? Primeiro eles foram lá em Maximiliano, foram lá, rodearam a cidade, não encontraram a igreja. Daí dizem, mas já que estamos aqui, vamos para Erechim, né? Vamos ouvir lá. E chegaram aqui, rodearam, também não acharam, até que subiram num posto ali, o homem botou no GPS e eles vieram aqui. Ficaram desde as 4 horas na frente da igreja, esperando a igreja abrir, para vir participar, porque escutaram nós pela internet. Isso é fé, irmãos. Eleito não se perde. Quando ele ouve a palavra, ele, esse é para mim. Que nem o irmão Carlos e a irmã Elza me contando, que eles estavam lá, se preparando, acho que para ir para a estrevaria, tirar leite do gado lá, né? E o radinho tocou lá, a voz de Deus, no programa aqui na difusão. O pastor Oswaldo pregando, começou a pregar, começou a anunciar o evangelho, e ela olhou para o irmão e disse, esses daí estão certos. Palavra pega, irmãos. Palavra, quando ela nos pega, é o sol na semente original. Vai puxar para cima, vai trazer. E assim é. Então, antes de nós batizar, vamos converter. Mas antes de nós converter, vamos nós viver. Amém? Pode ser assim? E eu creio que deve ser assim. Que o nosso maior testemunho é a nossa maior pregação. Você pode chegar para a pessoa, você pode dizer para a pessoa, mesmo aquela pessoa tendo um espírito de recusar o que você está falando, mas se você tiver um bom espírito e souber chegar, nós vamos ter êxito. Quero aconselhar um pouquinho, irmãos,
Eu sou novo, mas vocês me permitem falar algo aqui? Eu tenho feito muitas visitas e tenho conhecido a vida das pessoas, tenho conhecido a reclamação das pessoas, tenho conhecido a dificuldade das pessoas e tenho visto que, na maioria das visitas que eu tenho feito, uma das reclamações, que isso não seria motivo, eu digo isso para as pessoas, não é motivo, de a pessoa se distanciar, mas a Bíblia diz que nós devemos sim tolerar os mais fracos, nós devemos entender as pessoas mais fracas que estão no nosso meio, porque a Bíblia diz em Coríntios 11, 23 ou 28, Paulo disse, 28, porque há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. E eu já tenho observado isso, e talvez seja uma falha minha também, de que quando uma pessoa desviada vem para a igreja, entra aqui para ser abençoado, nós não demos o real valor para aquela pessoa que deveria ser dado. Às vezes nós agimos como aquele irmão do filho pródigo. O pai recebeu, Deus abençoou, a palavra falou com a alma daquela pessoa, e nós não abraçamos aquele irmão. E isso está acontecendo aqui, irmão. Não vou jogar lá para a denominação, não, vou jogar aqui. A pessoa vem e às vezes a pessoa está bem mal vestida. Às vezes a pessoa está pior que uma ímpia. É por quê? Porque a alma está sedenta. A alma está dilacerada. O filho pródigo estava fedendo esterco de porco. Estava sujo. Estava totalmente imundo. Mas o pai, o qual eu posso tipificar como Deus, não olhou para a sujeira, não olhou para o cheiro, não olhou para a condição, abraçou o filho. Mas o irmão que estava lá, tinha de tudo, não recepcionou o irmão. Nós temos que entender, irmãos, que aqui, diante de Deus, ninguém é mais preto nem mais branco, somos todos iguais. Você pode vestir um terno de $500, o irmão pode vestir um casaco de R$20, mas diante de Deus, Deus não vai medir você pelas vestimentas. Aquele irmão que está com um casaco de R$20 pode ter um espírito mais puro do que aquele que está com um terno de R$500. Porque Deus não vai olhar para as nossas vestes, Deus vai olhar para o nosso coração. E pessoas têm se queixado que vieram aqui, foram abençoados, mas no final, irmãos, que nós devemos ser a igreja primitiva que Paulo disse, que Pedro disse, trazer, aconchegar, ajudar, abençoar. A pessoa vem abençoada, nós nem demos conta. E às vezes nós estamos preocupados com o bêbado lá na sarjeta, mas os nossos irmãos estão morando do lado. Nós já paramos para pensar que tem irmãos que não têm condição de ter uma vestimenta boa. Mas por que nós não desembolsamos uns troquinhos? Vamos dar uma roupa para essa irmã, ao invés de dizer, tu viu a irmã, estava vestida daquele jeito lá? É uma escola dominical, irmãos. Por isso, irmãos, que muitas vezes o nosso êxito em receber as almas, em trazer as pessoas próximas, nós mesmos que distanciamos. Deus traz a pessoa e nós distanciamos. O filho foi abraçado pelo pai, mas eu estou lá emburrado no canto. Ou seja, eu estou há tanto tempo aqui e não recebo toda essa atenção. Mas, irmão, quem está mais doente? Chega no hospital lá para ver quem que vai ser o primeiro atendido. É aquele que está quase morrendo.
aquele que está lá com 40 de febre, aquele que está lá que não consegue ficar de pé, porque você chega no hospital ali, eu já fui no plantão, que eu sentei lá, eu estava mal dos rins, dor nos rins, e você, quem já passou com dor nos rins sabe o que é, sabe o que passa no corpo. Tinha pessoas doentes, mas aquelas pessoas estavam mexendo no telefone, assistindo vídeo. Irmão, quem está doente não tem tempo para estar assistindo vídeo. Você esquece o telefone quando está doente. Você está mal, você está com dor ali, você não quer saber de telefone, você só quer saber que chame a tua senha. E a pessoa às vezes vem aqui e só quer que Deus fale com ela. Ela só quer que a palavra venha e venha de encontro à alma dela. Ela não está nem aí interessada se você está vestido de terno ou o quê, ela quer que a palavra fale. O problema é que eu que estou do lado, subjugo aquela pessoa. Pré-julgamento. Depois que foi lá e pintou e bordou e fez o que fez, agora está aí, né? Quer ser salvo. Claro que quer, o sangue de Cristo salva. O mesmo processo que Maria, mãe de Jesus, teve que passar, Maria Madalena, aquela mulher de má fama passou, Maria, mãe de Jesus, também teve que passar. As duas tiveram que passar pelo sangue de Jesus Cristo. Não importa se eu ou você nasceu na igreja e veio um drogado lá do mundo e aceitou Jesus Cristo, o mesmo processo que ele precisa para ser salvo, eu também preciso. E eu nasço num berço cristão, eu nasço na mensagem, mas o processo para a salvação é o mesmo para todos. Que coisa ruim, irmãos, eu me corto o coração. Me corta o coração ouvir de uma irmã que eu sei que não tem condições de comprar uma vestimenta boa e bonita, que eu sei que ela teria o desejo e tem um desejo de se vestir bem, mas não tem condição, chegar aqui e depois ouvir as irmãs estavam me olhando atravessado porque eu estava com uma saia curta, porque eu estava mal vestida. Meu Deus, quem sou eu, irmãos? Quem sou eu? Quem é você para julgar o nosso irmão? Agora, eu estou falando do material, mas a gente está julgando o espiritual também. Você sabe do erro do fulano, do beltrano, da fulana e do beltrano. Deus o livre, o camarada ou a irmã entrar aqui. Por isso que as pessoas estão distantes, irmão. Você vai buscar as ovelhas para trazer para o aprisco, se aconchegar e falar de amor, mas experimenta falar de amor. Aí vai se tornar só palavras, irmãos. Você chega lá e você ouve as pessoas falar, que saudade que eu tenho da igrejinha velha lá, ó. Todo mundo suava e cheirava suor e ninguém prestava atenção nisso. Mas hoje, se o irmão suar um pouquinho, é aquele Deus abençoe assim, ó. Porque não falta de respeito, faz assim também, né? Cai num caixão lá para ver se não apodrece a mesma coisa. Os mesmos vermes que comem esse casaco, com um cara que está embaixo do casaco, é o mesmo verme, irmão. O irmão Mulheres falou ontem aqui, que Jó falou, nu eu vim a esse mundo e nu eu vou voltar. Não importa quantos carros, casa, prédio eu tenha, eu vou sem nada.
Aí eu olho para o irmão mais simples, para a irmã mais simples. Esse aí está em pecado, Deus não está prosperando ele. Pelo amor de Deus, quando que prosperidade é um sinal de Deus abençoando? Deus abençoa, claro. Davi falou, eu fui jovem, hoje eu sou velho, não vi um justo necessitar o pão. A sua descendência, mendigar o pão. Uma prosperidade, o profeta diz na mensagem do caminho de volta, que não é sinal de que é Deus abençoando. Porque o ímpio também prospera, a Bíblia diz. Então, se nós somos e professamos ser a igreja primitiva, antes de professar, vamos viver. Porque nós precisamos converter esses que já estão batizados. Conhecer ele já conhece, irmãos. Já sabe que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Já sabe que a Santa Ceia, vinho puro, pão asmo, lava pés. Eles já sabem que as doutrinas, os rudimentos, sabe. Mas nós temos que tomar cuidado para isso não se tornar só palavras aqui. E eu tenho sido falho nisto, isso eu confesso. Que eu tenho que dar mais atenção. É o mais necessitado. Já pensou, irmão, que triste que é? Você ouvir uma pessoa que você sabe que foi lavada com o sangue de Jesus Cristo e ter que chegar aqui porque você sabe e eu sei quando uma pessoa te olha com um olhar de julgamento. Você sabe e eu também sei. Nós sabemos. Quando uma pessoa olha para ti assim, da cabeça aos pés, Assim, dá uma corrida ali, já sobe de novo. Não precisa uma palavra sequer. Aquele olhar falou tudo. E você já se preocupa, Principalmente as irmãs. Será que eu estou suja? Será que eu estou bem vestido? O que está acontecendo? Será que o vestido está combinando? Será que... Disse o profeta, eu não tenho que estar preocupado se minha gravata combina com o meu terno, meu sapato combina com a minha calça. Eu tenho que estar preocupado se a minha vida combina com a palavra. Aí o Ariel, Deus teve a misericórdia, teve a graça, teve a soberana graça de tirar o Ariel lá do lamaçal do pecado, irmão. Porque se Deus não tivesse colocado as suas mãos de misericórdia sobre minha vida, eu não sei o que seria de mim, irmão. Quem sabe eu nem estaria mais aqui. Mas daí Deus me coloca num lugar bom, em lugares celestiais, para adorar o Senhor Jesus Cristo, e me dá um bom terno, me dá condição de comprar um carro, me dá condição de ter um sapato, me dá condição de ter um bom emprego e ter um bom salário. E então eu venho aqui, sento no banco e começo a louvar a Deus. O irmão vem e às vezes não tem um bom perfume, senta do meu lado e eu já começo a julgar. Irmãos, nós somos a noiva do Senhor Jesus Cristo. Nós não somos uma denominação. Glória a Deus por isso, irmãos. Um dia o irmão, acho que foi até o irmão Denilson, me perguntou uma vez, um deles, mas teve mais irmãos, me perguntou, disseram, irmão Ariel, isso há muitos anos, por que você prega dando risada? Eu disse, homem do céu, é porque eu não quero me ver chorando. Se dando risada já é uma coisa feia, imagine chorando, Então eu não quero pregar chorando. Tem que pregar dando risada. Mas a gente sorri, irmãos, não com um sinal de piada, não como um sinal de gracejo, alguma coisa. Nada disso, porque aqui não é um lugar de piadas, disse o profeta. Não devemos brincar. E Deus tem, o Espírito Santo tem me corrigido
nessa questão. Porque senão, eu mesmo posso dizer isso, você começa a entrar por uma via, e aquela via vai se tornando um costume, e aquele costume vai se tornando uma coisa, daqui a pouco você chega aqui e brinca com o que é sagrado. E daqui a pouco está que nem Belsazar, foi? Que pegou as taças, que era consagrado, e achou que podia fazer festinhas com as coisas consagradas de Deus. Tem pessoas que pegam versículos da Bíblia e acham que tem que fazer piada com versículos da Bíblia. Quem tem esse espírito é o espírito de Hollywood, que brincam com o Evangelho. Eu muito fui corrigido por causa disso, irmãos. Por imaturidade, por falta de conhecimento. Mas quando você vai orando e vai lendo a Bíblia, você vai conhecendo a natureza de Deus. E a natureza de Deus não se brinca. A natureza de Deus é a sua palavra. Vamos nos colocar de pé. Senão eu começo a falar, né? Mas é um conselho, irmão, que isso deve ficar impregnado em nossos corações. Aqui é um lugar onde as pessoas têm que se sentir bem e não mal. Elas têm que se sentir bem. Disse o profeta: nós estamos num povo onde um paletó de $500 senta de uma veste de cordeiro ali, e os dois se regozijam. É nesse lugar, irmãos, que nós temos que estar. Que nem uma vez um irmão me contou uma experiência. Diz que ele sentou do lado do irmão ali, e aquele irmão chorava, que saía ranho pelos narizes. E ele olhou para aquele irmão e disse: olha só que exagero, para que tudo isso, né? E ele disse para mim que ele até sentiu nojo do irmão. E uma voz veio bem certinho no coração dele: ele está subindo e você está descendo. Aquilo lá foi um choque para ele. Ele está subindo e você está descendo. Ou seja, aquela pessoa está entrando na presença de Deus. Aquela pessoa está subindo na torre forte e você está descendo. Então vamos tomar cuidado. 1 Samuel capítulo 8, versículo 4. A irmã Gimbraína, que nós batizamos ela acho que uma semana ou duas atrás. Um dia ela conversando com nós, acho que o Moinho estava junto, ela disse assim: eu estive 40 anos numa denominação, na Deus de Amor, e nesses 40 anos, uma mulher firme, fiel, o irmão Cláudio conhece, a maioria dos irmãos conhece, fiel a Deus, e ela disse: nesses 40 anos, eu nunca fui bem tratada como eu fui aqui nesses cultos que vocês tiveram. É isso. Você pode ganhar as almas a Cristo sem palavras. Como alguém disse outro dia, um abraço às vezes, irmão, na hora certa, no momento certo, às vezes vale mais do que 1000 palavras de conforto que a gente pudesse dar. Mas um abraço, uma visita, um aconchego, né? Vale muito mais do que 1000 palavras. Então as autoridades de Israel se congregaram e vieram ter com Samuel a Ramá. Disseram-lhe: estás velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos? Constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Essa palavra, porém, não agradou a Samuel. Quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe.
Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: ouve a voz do povo em tudo o que te dizem, pois não rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Conforme tuas obras, todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixaram, e a outros deuses serviram, assim também o fazem a ti. Verso 19. O povo, porém, não quis ouvir a voz de Samuel. Disseram: não, nós queremos um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei nos governará, sairá diante de nós e lutará as nossas guerras. Querido Deus e eterno Pai, eu sei, ó Deus, que eu sou só mais uma pessoa aqui neste edifício, Senhor. Mas as minhas faculdades mentais, elas só podem pegar essas letras e unir e formar uma palavra e uma frase, Senhor. Mas quem vivifica estas palavras em nossos corações é o Teu Espírito Santo. E eu oro nesta manhã, Senhor Deus, que Tu venha, através do Teu Espírito, e ministre esta palavra para os nossos corações. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo, e assim a mim, ó Deus. Tome o controle, ó Deus, de cada espírito, de cada coração, e que possamos compreender qual é a Tua perfeita vontade em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podei vos assentar, irmãos? No mundo em que estamos vivendo, irmãos, surgiu tanta coisa, né? Tantos espíritos, tantos ismos, tantas doutrinas erradas, falsas, tantos falsos profetas, falsos pastores, falsos pregadores, e tantas coisas, como o irmão Eliezer disse ontem, tantas coisas que é dita que ao ouvir se tornam as coisas incertas. E você, a pessoa, o mundo hoje já não sabe mais o que é certo e o que é errado, porque de tanto foi professado e misturado, e tirado um pouquinho daqui e um pouquinho dali, misturou-se a coisa toda, e hoje o povo ouve e não compreende, e além de não compreender, tem dúvidas. Mas o profeta disse que o falso veio do verdadeiro. O verdadeiro não veio do falso, mas o falso veio do verdadeiro. Primeiro veio o verdadeiro, para que então depois pudesse haver uma personificação do verdadeiro. Eu tenho em minhas mãos uma mensagem que o profeta intitulou: Por que sou contra religião organizada? E ele declara fortemente contra organizações. E tem uma outra mensagem que ele prega, e está aqui nas minhas mãos, intitulada: Por que não somos uma denominação? Alguém de vocês já leram essa mensagem? Por que não somos uma denominação? Quando ele vem e prega essa mensagem, ele não vem contra as pessoas, ele não condena as pessoas que vivem nessas denominações, mas ele condena o sistema que controla essas organizações. E ele disse que a primeira organização e mais antiga que se formou foi a Igreja Católica. Foi a igreja que se organizou, creio eu, que foi em 325 depois de Cristo, no concílio de Nicéias. Ali se fizeram uma organização e vieram apregoando as doutrinas que eles mesmos criaram, fábulas que eles mesmos criaram. Tiraram um pouco aqui
e um pouco ali, e disse o profeta que aquele espírito que entrou na igreja foi o mesmo espírito que fez com que Eva caísse lá no jardim do Éden. Eva tinha ouvido a palavra de Deus. Ela ouviu o requisito de Deus, que não era para comer da árvore que estava no meio do jardim. E Deus disse, porque se dela comerdes, certamente morrerás. E esse morrer era uma morte espiritual. E morrer, na Bíblia, significa separação. Ou seja, em outras palavras, Deus disse a Eva: se vocês saírem fora da palavra, vocês se separarão do companheirismo da minha presença. Vocês estarão desobedecendo a minha palavra e estarão se distanciando da minha presença. Ou seja, vocês morrerão, se dela. Mas quando Eva, eu sei que todos vocês já conhecem, mas para fazer uma base, quando Eva saiu para dar uma passeada naquilo que Deus tinha criado no jardim do Éden, saiu para dar uma refrescada na mente. Tudo que o diabo precisa é que você dá uma saidinha, é que você dá só uma saidinha para dar uma refrescada. Tudo que o diabo precisa é encontrar você sozinho. Tudo que ele precisava era encontrar Eva que estivesse sozinha. Porque quando ela se encontrou com a serpente, ela estava sozinha, Adão não estava com ela. E lá, a serpente começou a pregar para Eva. E Eva, o profeta disse, creio que é nessa mensagem, ele disse que ela se aproximou muito bem da serpente. Ela soube se aproximar. Porque ela, ao se aproximar, ela decretou a palavra. Ela falou a palavra. Ela disse: não, Deus disse que se dessa árvore, desse fruto, nós nos alimentar, nós comer, certamente morreremos. E o diabo, com a sua astúcia, disse o profeta na mensagem Sabedoria versus Fé, ele disse que ele usou da sabedoria, a sabedoria satânica, e ele disse: não, Eva, espera aí um pouquinho, você está um pouquinho confusa, você não captou bem o que Deus quis dizer. Você lembra que Deus é um Deus de misericórdia, que é um Deus de amor, que é um Deus de perdão? Não, ele não quis dizer isso, Eva. Mas disse o profeta: não, Deus quis dizer sim. Aquilo que Deus tinha dito já estava decretado. Então, no decorrer do tempo, Eva foi se encontrando, porque não foi um encontro repentino e já paixão à primeira vista. Não, o profeta disse que eles foram tendo encontros. E o diabo foi, Satanás, a serpente, foi enamorando Eva, foi conhecendo Eva, foi conhecendo as suas fraquezas. Mas por quê? Disse o profeta na mensagem Sabedoria versus Fé, que ela deu confiança para ele. É isso correto, irmãos? Porque se uma pessoa não te dá confiança, você não tem acesso nem para conversar com ela. Eva foi dando confiança para a serpente. Aquelas palavras amorosas que a serpente falava, que Adão não falava. Aquelas lindas palavras e aqueles lindos elogios que a serpente falava, que Adão não falava. E isso foi cativando e cativando Eva, até que ela saiu fora da palavra de Deus. Ela desobedeceu o único requisito que Deus tinha dado para eles.
E fazendo isso, disse o profeta, que eles saíram fora da palavra de Deus. E quando eles saíram fora da palavra de Deus, eles estavam sozinhos. E quando eles estavam sozinhos, o pecado já estava injetado. E Eva saiu correndo, depois de ter conhecido, depois de Satanás ter abrido mais o seu intelecto, depois de Satanás ter oferecido mais sabedoria para ela, ela saiu correndo e ofereceu para o seu marido, Adão, que também, a Bíblia nos diz que ele desfrutou do fruto. E quando Adão caiu, quando ele veio a cair, que cometeu aquele delito, e saiu fora da proteção divina, saiu fora da palavra de Deus, disse o profeta que aquele véu, o véu da inocência, que tipificava o Espírito Santo, caiu deles. Ou seja, aquele véu que eles podiam olhar, Eva e Adão, eles estavam nus, a Bíblia nos diz. Eles estavam nus. E eles se olhavam, irmãos. Não vão pensar que Adão e Eva eram uma fumacinha. Não, eles eram um corpo físico, igual ao nosso. Homem e mulher. Porque Adão, quando Deus fez o primeiro Adão, ele fez feminino e masculino. E quando ele tirou Eva de Adão, ele tirou a parte feminina de Adão. Feminina. E fez ali macho e fêmea. Homem e mulher. Separou. E quando eles caíram, aquele véu de inocência que quando ele olhava para Eva, ele não via malícia ao enxergar o corpo de Eva. Aquele véu que protegia Eva, que ao olhar para Adão não via malícia, não tinha o desejo, vou ter que falar algumas palavras porque nós temos crianças aqui, mas vocês compreendem o que eu quero falar, né? Eles não tinham pensamentos errados quando se olhavam, ou desejos errados, mas quando o diabo conseguiu captar, pegar a confiança de Eva, ele conseguiu tirar a inocência de Eva, ele conseguiu tirar a inocência de Adão. E quando eles caiu aquela inocência, que era aquele véu, o qual o profeta disse na mensagem O Éden Satânico, ele disse que tipificava o Espírito Santo. Porque uma pessoa que tem o Espírito Santo, disse o profeta, e a Bíblia também nos diz, que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não tem malícia. Quando eles conseguiram cair da graça, cair do requisito, sair de trás da palavra, eles se viram nus. E o que eles fizeram? Eles correram para trás de uma moita. Por isso que o ser humano, ele tem já na sua própria natureza, que quando ele era, a primeira coisa que ele faz é se esconder. Eles foram lá, e a Bíblia diz que eles pegaram folhas de figueira, se enrolaram naquelas folhas de figueira e se esconderam. Disse o profeta, aquelas folhas de figueira era a religião que eles tinham feito para eles. E até então, irmãos, eu sei que vocês sabem disso, mas vamos recapitular, porque Paulo disse, eu não me canso de vos falar sempre as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Se Eva tivesse parado e ao invés de dar aquelas passeadinhas que ela dava, fosse ler a Bíblia, o diabo não tinha pegado ela. Aí, antes disso, eles conversavam face a face com Deus. Adão olhava no olho de Deus, Deus olhava no olho de Adão, e conversavam um com o outro.
Mas quando surgiu o pecado, a Bíblia nos diz que eles só ouviam a voz de Deus. Gênesis capítulo 3. Eles passaram a ouvir a voz de Deus, porque quando Deus desceu ao jardim do Éden e começou a dizer: Adão, Adão, onde estás, Adão? Adão, antes de pecar, ele corria ao encontro de Deus. Ele ia ao seu encontro, mas depois de pecar, ele começou a correr da presença de Deus, porque ele ouviu a voz e disse: Senhor, nós ouvimos a tua voz e nos escondemos. O quê? Vocês se esconderam? Mas por quê? Porque nós estávamos nus. Aí, se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus pergunta: mas quem mostrou para vocês que vocês estavam nus? Ali Deus já viu que Eva e Adão tinham caído, o pecado tinha entrado, e Deus precisava cumprir agora com a sua palavra. Era a morte, era a separação. O que Deus fez? Deus foi lá, o primeiro cordeiro que foi imolado foi no jardim do Éden. Deus, Ele próprio, pegou aquelas peles de animais e vestiu os seus filhos. E a Bíblia diz, o profeta diz na mensagem, projetando o seu amor, que aquele pequeno casal, que agora tinham pecado, estavam cobertos de pele de cordeiro, com aquele sangue pingando em suas pernas, e estavam saindo da presença do Pai, saindo da presença do Deus Todo-Poderoso, porque eles tinham caído, porque Adão tinha formado uma religião. Parágrafo 31. Agora, em primeiro lugar, nós chamamos isto de religião. A palavra religião, perdão, é uma cobertura, significa cobrir alguma coisa. Agora, Adão teve uma religião, mas certamente ele mesmo a fez de folhas de figueira, e isto não funcionou. Ele fez sua própria teoria, pensou que aquilo ia dar certo, pensou que esconder aquele pecado atrás de uma religião ia dar certo, e tentou fazer uma via de escape para encontrar salvação em algo que ele mesmo tinha criado. E Deus rejeitou isto desde Adão até a criação da última organização. Nunca teve, e pela graça de Deus, vamos provar isto a vocês pela Bíblia, a religião é uma cobertura. Adão, ele mesmo fez uma cobertura de folha de figueira, ele mesmo fez isto para tentar fazer algo para si mesmo. Não é pegar coisinhas da Bíblia aqui, coisinhas da Bíblia lá, e fazer um quadro para nós viver dentro daquilo. Nós temos que cumprir com o que a palavra diz, irmãos. Agora, eu tenho pertencido a elas, falado contra elas. É primeiramente porque eu não creio que a organização do cristianismo é escriturístico. Eu creio que não é escriturístico, e isso é o que eu tratarei esta manhã. Me esforçarei pela graça de Deus para provar a vocês que isto, organização, não é escriturístico, não é ortodoxo ter alguma organização. Não. Agora, cristianismo organizacional nunca pode dar essa segurança, o que nós ouvimos ontem, né? Não pode dar. Alguns deles dizem: você vem e confessa que Jesus é o Cristo e se batiza na igreja. O diabo faz a mesma coisa. Ele vem e se batiza. Ele faz a mesma coisa. Ele mesmo crê que Jesus é o Cristo e treme. A Bíblia diz,
Quando Jesus perguntou: vocês creem? Cremos. Eles fazem bem, porque os demônios também creem e estremecem. Deus nunca ordenou em nenhum lugar nas Escrituras para que alguma vez houvesse alguma organização. Não há nenhum lugar na Bíblia para isso. Adão começou uma e falhou. Nimrod começou uma e falhou. E assim sucessivamente. Vocês podem tomar uma escritura que diz: Judas foi e se enforcou. E você pode pegar outra escritura que diz: e vá e faça o mesmo. E juntar essas duas. E pode dizer que foi Deus que falou contigo. Agora, se nós observarmos, eu vou ter que resumir, irmãos. Eu tomei muito tempo no início. Números capítulo 16. Acompanhe comigo se você tem a sua Bíblia aí. Eu creio que são 10 e 15, o meu é 10 e 20. Vocês querem que eu vou por aquele ou por o meu? O meu é 10 e 20, aquele é 10 e 15. Pelo amém e glória a Deus, eu acho que eu vou pelo meu, né? Números capítulo 16. Eu estava bem com a minha garganta até ontem. Olha, vai acompanhando, eu vou ler a mensagem, mas você já vai entender a história. Deixe aberta a sua Bíblia aí. Coré, em Números capítulo 16, se vocês desejarem ler, ele tentou a mesmíssima coisa. Ele conseguiu juntar todos os levitas, ele conseguiu algumas das celebridades, homens de posição elevada, grandes homens santos. Ele e Datã e Abirão conseguiram juntar-se e disseram: isto não é certo. Isto não está certo. Que um homem procure estar sobre todos nós. Vocês vão captar isso, irmãos. Isto não é certo. Que um homem procure estar sobre todos nós. E então juntos trataram de começar uma organização. E eles vieram diante de Moisés e Arão, cujo Deus tinha escolhido, e que toda a congregação, cujo Deus tinha escolhido para o trabalho, disseram a eles que eles tinham posto muito sobre si mesmos, e que toda a congregação era santa. E eles tinham direito. E quem sabe eles até disseram aquele versículo de Provérbios, que na multidão de conselhos há sabedoria, mas disse o profeta aqui: isso não se aplica para a igreja, se aplica para tempos de guerra. Note, há muita diferença. Quando um rei vai ter uma guerra, ele se assenta com seus conselheiros e busca conselho, então ali tem sabedoria. Vocês podem tomar uma escritura, ali eu já li, né? Deus tinha, 41, Deus tinha escolhido Moisés e Arão, e esta era a mensagem. Captem isso, igreja. E esta era a mensagem do dia. E não importava quão bom parecia ser o outro lado. Isto era contrário ao pensamento de Deus. E temos que deixar o pensamento de Deus ser o nosso pensamento. Deixe a mente que estava em Cristo estar em você. E esta Bíblia revela a mente de Cristo. Então Coré, eu creio que ele era sincero. 42 eu estou lendo dessa mensagem. Ele era sincero em seu ato. Eu creio que o homem não tinha intenção de errar. Eu creio que foi a ignorância do homem
que não viu a mão de Deus movendo-se e não conhecia as Escrituras. Essa é a razão que o levou ao arrazoamento. Ou seja, quem foi Coré? Quem foi Datã? Quem foi Abirão? Não foi os que saíram lá do Egito juntamente com o povo de Israel? Eles estiveram acompanhando a coluna de fogo? Eles acompanharam as maravilhas? Eles acompanharam o mar vermelho se abrindo? Eles acompanharam o maná caindo do céu? Eles acompanharam. Então agora você vai ver que eles, versículo 2 do capítulo 16 de Números, e se levantaram contra quem? Contra Moisés. Mas escuta, eles não acompanharam, não saíram junto com Moisés? E agora estão contra Moisés? E se levantaram contra Moisés, olha que influência que eles tinham, com 250 homens dos filhos de Israel, líderes da comunidade. Não foi qualquer Ielzinho não que eles escolheram, não. Foram líderes, homens que tinham influência, líderes da comunidade, respeitados nas solenidades, homens de posição. Rapaz, isso aqui pega fundo. E eles fizeram o quê? Esses homens de posição que a gente vê na internet, homens de posição, influenciam outros homens de posição e se levantam contra quem? Ajuntaram-se contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: basta. Chega dessa mensagem, Moisés. Basta, homens. Basta, Moisés. Basta, Arão. Toda a comunidade é santa. Todos eles são santos. E o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos elevais sobre a comunidade do Senhor? Quando Moisés ouviu isto, caiu prostrado com o rosto em terra. Então disse a Coré e a todos os seus seguidores: amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, Coré e todos os seus seguidores: tomai incensários, ponde neles fogo e incenso. Amanhã, perante o Senhor, o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Isto vos é suficiente, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Coré: ouvi agora, filhos de Levi, porventura pouco é para vós que o Deus de Israel vos tenha separado da comunidade de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de fazeres o serviço do tabernáculo do Senhor e estar diante da comunidade para servi-la? Ele te fez chegar a si, Corá, e todos os teus irmãos e os filhos de Levi contigo, e também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e todos os teus seguidores estáis congregados contra quem? Contra o Senhor. Já não era mais contra Moisés, irmãos. Eu creio que vocês estão pegando, né? Estão captando a mensagem. Homens que saíram no fogo dessa mensagem. E o porquê estão se levantando contra essa mensagem agora?
porque eles querem formar uma organização, atrair as pessoas para si próprios. Quando Deus, o próprio profeta disse: eu não venho para formar organização, eu não trago uma mensagem para tirar você de fulano, de beltrano, de ciclano, não, eu trago uma mensagem de restauração. Se você é batista, se você é metodista, se você é presbiteriano, o importante, se você é nascido de novo e é um cristão, nós somos irmãos. Foi isso que o profeta disse ou não foi? Meu Deus, vocês estão se levantando contra o Senhor. Quem é Arão para que murmureis contra ele? Moisés mandou chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Eles, porém, disseram: não subiremos. Teimosos, né? Crente teimoso é, olha... Porventura é pouco que nos fizeste subir de uma terra em que manam leite e mel, para os matares neste deserto, senão que também totalmente domines sobre nós? Além do mais, não nos trouxestes a uma terra em que mana leite e mel, nem nos destes campos e vinhas em herança. Porventura arrancará os olhos a estes homens? Não subiremos. Você acha que só tu está com a verdade, Moisés? Você acha que só você é santo, Moisés? Você acha que Deus só pode falar contigo, Moisés? Mas a Bíblia tem que se cumprir, Amós 10, 3 e 7. Deus não pode fazer coisa alguma sem antes demonstrar e revelar aos seus servos, os profetas. Por que nós vamos querer ser mais que o profeta, se Deus já tem manifestado através do ministério profético de William Branham? Vamos se levantar contra? Tá bom. Como um pastor já antigo da mensagem, renomado, disse que quem lê a mensagem no púlpito não tem ministério. E ele começou lendo a Bíblia, ele começou lendo a mensagem. Hoje, porque tem 30 anos de ministério, aí quem lê a mensagem não tem ministério. Já estamos sendo criticados e chamados de papagaio, mas eu prefiro ser um papagaio falando a verdade do que um teólogo cheio de mentiras e hipocrisias. Então temos que cuidar, irmãos. Que homens saíram? Grandes homens eram este Coré, Abirão e Datã. Eram homens de renomes, homens o qual a comunidade respeitava-os. E quando eles começaram a se levantar contra a mensagem do dia, porque o profeta disse aqui, porque essa era a mensagem do dia. (44) Eu só estou pincelando aqui, irmãos. Coré, com boas intenções, foi ao redor com uma falsa doutrina, falando para estes irmãos e mostrando-lhes através da razão que Deus não tinha abençoado apenas Moisés, que o profeta errou em alguns pontos, que o profeta fez isto, que o profeta fez aquilo. Deus não tinha abençoado apenas o Moisés, o profeta, o mensageiro, que tinha abençoado somente ele, mas toda a congregação era santa. E ele disse: e agora, toda a congregação tem direito de fazer isto, toda a congregação tem direito de fazer aquilo. E assim eles conseguiram bons homens. Bons homens. Vocês estão captando, irmãos? Agora, essa era a escolha de Deus.
o que seria chamado hoje os ministros. Ele foi lá e buscou os levitas. Levitas eram os ministros do templo. Moisés não os chamou para isto, e aqui ele nunca foi a isto irreverente. Ele disse a eles: tomem incensários e coloquem fogo santo nisto, e coloquem incenso para de cima, na parte de cima dele, e mova este incenso santo. O que era o mandamento de Deus? E eles vieram para formar um grupo de homens para controlar a igreja. Onde Deus tinha ordenado um homem para fazê-lo, e era Moisés. Moisés, o profeta. E quando eles fizeram isso, Moisés caiu sobre sua face, porque sabia que Deus o tinha comissionado para essa obra. E Deus disse: faça que tragam seus incensários aqui diante do tabernáculo. E assim que eles começaram a mover seus incensários cheios de fogo e o incenso ardendo, Deus disse para Moisés e Arão: separa-te deles, sai do meio deles, porque depois eles os chamou de pecadores incrédulos. E pecado é incredulidade na palavra de Deus. Você rouba porque você não crê, você mente porque você não crê, você adultera porque você não crê. Se você fosse um crente, você não faria isto. Há somente duas vias: fé ou incredulidade. Você é controlado por um ou pelo outro. Agora, Deus no princípio era o verbo. Vamos pular, 48. Agora, se você notar, estes homens inocentes, com incensários em suas mãos, para mim está dando muita microfonia aqui, parece que eu estou gritando daí. Com incensários em suas mãos, fogo santo em suas mãos. Deus abriu a terra e os engoliu e os separou de Moisés, porque Moisés separou-se deles. E Moisés advertiu a congregação. Moisés falou ao povo: parem, não andem junto com esses homens, separam-se da tenda deles. E Moisés disse: não se engane com esse tipo de grupo, fiquem longe deles. Agora, você conhece as escrituras, leia o capítulo 16 de Números, e o versículo 16, 17 e 18, do mesmo capítulo, e você encontrará isto: separe-se desses pecadores incrédulos, saiam do meio deles, pois eles estão se dirigindo para a destruição, e tudo o que eles têm. E quando a terra abriu e caíram esses homens, segurando este fogo santo, olha o que o profeta disse: homens inocentes enganados pelo homem. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro aqui, irmãos. O mesmo hoje, há muitos homens inocentes caindo nas armadilhas das tradições, mantendo a palavra santa em suas mãos, e supostamente estão pregando sobre isto. Agora veja, segurando incensários, fogo queimando, o suave cheiro diante de Deus, e essas mãos segurando isto, contudo pereceram com o incensário em suas mãos, porque eles estavam tentando fazer algo em sinceridade, no entanto, contra a palavra de Deus. Por que, irmãos, um assunto polêmico que está tendo na internet aí? Casamento e divórcio. Por que agora está liberando? Atualizaram a Bíblia? A minha Bíblia diz que enquanto o homem está vivo, a mulher está viva, eles ainda estão ligados. Mas daí o camarada pegou uma mulher que não era muito boa, o homem pegou, ou ela pegou um camarada que não prestava, daí agora tudo bem, pode. Irmão, você tem uma escolha antes de se casar. E casamento não é destino. O destino nos uniu. Bom que fora o destino. O casamento, o destino é uma escolha.
Você faz a sua escolha e aquela escolha vai trazer o destino. E eles pegam um pouquinho aqui, tiram um pouquinho dali e convencem as pessoas. E eu vou dizer para vocês, isso é só a ponta do iceberg, irmão. Isso aí vai abrir as portas para muita coisa. Vai abrir as portas para adultério até debaixo do... Já que as portas fechadas, já está difícil, irmão. Imagine você tendo um apoio de um Coré, de um Abirão, de um Datã, que são homens associados à comunidade. Acompanharam o Evangelho, acompanharam as maravilhas, acompanharam o início do ministério profético de Moisés, mas chegou um ponto em que eles se acharam maior que o Moisés. Chegou um ponto em que o que Moisés falava já não adiantava mais, porque eles eram santos. Moisés, não é só tu que é santo não, Moisés. O quê? Eu também posso pregar sobre mistérios. Eu também posso pregar sobre isso. E Moisés, aquilo que você falou não está certo. O que a Bíblia falou não está certo, mas então o que está certo, irmãos? Está liberado. Sim, você pode deixar sua esposa e se casar com outra. Porque a tua esposa não presta, né? Então largue ela e vai. Teu esposo não presta, então largue ele e vai casar com outro, porque Deus preparou um melhorzinho para ti lá. Ah, irmãos, me perdoem, irmãos, mas isso não é mensagem, isso não é palavra. Não, eu não posso crer. E se você pegar essa história que eu estou lendo, os velhos morreram no deserto. Quem iniciou com Moisés lá no início não chegou com ele lá, porque se levantaram contra a mensagem, contra o mensageiro. E agora que estamos chegando na terra prometida, as portas do inferno vai se abrir. Você pode fazer o que quiser. E ainda maltratar os pastores, homenzinhos que muitas vezes não tem um intelectual, não tem um Ariel da vida. Mas eu sei o que é preto, branco é branco, o que é certo, o que é verdadeiro, e nisso nós cremos. Só capte o espírito da era, irmãos. É isso que eu quero que vocês observem. Capte o espírito da era. Não, Eva, Deus não vai te matar. Você pode fazer isso aí. Parágrafo 98 da mensagem, porque sou contra a religião organizada. Alguém me disse, irmão Branham, uma coisa que tenho contra você. Você é só Jesus? Eu disse, eu não pertenço a nenhuma organização. Um presbítero enviado de certo estado, outro dia disse, alguém me disse que você é só Jesus, irmão Branham? Eu disse, isto é contrário, isto é errado. Eu não pertenço a nenhuma denominação e também não tenho nenhuma organização. Eu tenho um dom que Deus me deu para o povo. E eu não lançarei esta influência sobre nenhuma organização, disse ele. Essa influência que eu tenho não estará sobre os pentecostais, não estará sobre os batistas, não estará sobre os presbiterianos, estará sobre o povo. Disse, olha, eles me disseram que você crê no amor livre, que os homens deveriam deixar suas esposas e procurar e assim por diante. Agora vejam, isto é apenas mentiras do diabo. O mesmo Satanás que mentiu para Eva, que disse para ela que Eva não ia morrer se ela desfrutasse daquele fruto. Eva morreu. E estamos no caos que estamos por causa de Eva.
que saiu fora da palavra. Eu sou absolutamente contra tais coisas, porque elas não são escriturísticas. Uma mulher deixar um outro homem e se casar com outro? O profeta está dizendo, você crê no profeta, irmão? Você crê nessa mensagem? Você crê nesse Moisés da hora? Ele está dizendo que é contra isso. Se o camarada sabe mais do que eu não chego nem perto dele, pelo menos eu sei que isso aqui o profeta está dizendo que é errado. E eu me lembro da escritura que Jesus disse: graças te dou, ó Pai. Eu te dou graças, Jesus, porque você escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e tem revelado aos pequeninos. E os pequeninos eram Pedro, que não sabia ler, não sabia escrever, mas quando perguntaram para ele: quem vós dizeis que eu sou? Ele levanta na unção do Espírito e diz: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem era Pedro? Um pescador. Tinha que manchar o dedão no carvão e passar no cheque, para deixar carimbado a sua assinatura. Era a única maneira dele assinar um cheque, era a sua digital. Mas quando perguntaram para ele quem ele era, quem Jesus era, ele sabia quem Jesus era. João disse assim, fazei prova se todos os espíritos é de Deus ou não. Eu creio que o homem está ligado à sua esposa enquanto eles viverem. E mais uma coisa, eu te aconselharia a você não tomar uma esposa sem antes orar primeiro. Mas fulano falou isso. Eu não quero saber o que fulano falou. Eu não quero comer pela mão dos outros. Eu quero conferir o que o profeta falou. Por mim pode ter 200 PhD, LLD, ou seja lá o que for. Vamos ver se dá certo com as escrituras. Eu tenho um apóstolo chamado Paulo que disse em Gálatas capítulo 1, versículo 8, que ele diz: se nós, ele apontou para ele, o fundador do evangelho, o fundador da doutrina, o fundador da igreja, se nós vos pregar outro evangelho daqueles que já foi anunciado, vocês amaldiçoam, porque isso aí é anátema, é um evangelho amaldiçoado. Vocês estão captando, né, irmãos? E se vocês são profetas ou espirituais, reconheço que as coisas que eu vos ensino são mandamentos do Senhor. Quer um pouco mais? Ele vai lá em Gálatas capítulo 1, versículo 11, ele diz: porque o que eu recebi do Senhor, eu vou ler aqui, eu gosto da palavra, irmãos. Então não me venha aí com esses blá 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 de agora está liberado. Não. Vai ter que me convencer, mas esse convencimento vai ter que vir pela palavra. Eu não creio em qualquer baboseira que é dito, não. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, não é segundo o que o intelecto humano possa dizer. Não recebi de homem algum, nem aprendi, mas eu recebi pela revelação de Jesus Cristo. Aí, se você quer discutir, pode pegar Paulo e discutir com ele aqui. Daí. Pode discutir com Paulo. Mas se nós temos que ficar firmado em alguma coisa, é na palavra, irmãos. Homens que saíram, homens que bons homens, e o profeta disse que eles estavam até com bom sentimento, uma sinceridade em seus corações. A Bíblia diz assim, você sabe que ensina isto, e muito religiosos, porém, perecem no fim. Olha, tornamo-nos muito sábios.
Nós nos tornamos muito sábios. Nós vamos para a escola tomando conhecimento e assim por diante. Tornamos-nos muito rápidos, sábios, inteligentes, e podemos fazer coisas e dizer coisas e algumas vezes sobrepujar um homem que está cheio do Espírito. Não disse Jesus, os filhos deste mundo são mais espertos que os filhos do reino? Com certeza são, porque eles, por meio de seus intelectos, podem falar e superarem em esperteza, serem mais faladores e tomarem as Escrituras e mudarem isto e fazê-las dizer as coisas que elas não dizem. Eles podem fazer isso, pegar as Escrituras, montar as Escrituras e falar o que a Bíblia não diz, irmãos. E se a pessoa, volta lá naquela pregação que eu trouxe aqui outro dia, os 4 pilares, se você não tem leitura, irmão, a pessoa perece. Porque meu povo perece por falta de conhecimento. Se você não lê a Bíblia, não conhece Jesus Cristo, não conhece a natureza, qualquer fanfarão que chega e papá, tá pego, vamos embora. E você sai, a pessoa sai, e entrou na porta, né? Abre-se uma porta. E quantas portas não vão se abrir, irmão? Isso aqui é só a pontinha do... E eles dizem, ela não quer dizer isto. Porque no hebreu, no judeu, seja lá como eles interpretam a Bíblia, quando um homem diz isto, afaste-se dele. Quando ele começa a dizer que a Bíblia não quis dizer aquilo, que isso não quis dizer isso, afaste-se desses corés, desses abirãos, desses datãs, porque eles estão se levantando contra o profeta. Você já imaginou um pastor com quase 50 anos de ministério dizer que já não precisa mais do profeta? Você já imaginou isso? Levantar-se contra essa mensagem é levantar-se contra Deus, irmãos. Mas eu digo uma coisa, Deus guarda a sua palavra. Você sabe, a Bíblia diz, está escrita exatamente da maneira que deveria ser. Agora, ela é posta de tal maneira para enganar ou para fazer os sábios tropeçarem nela. Mas ela é tão simples, que nem os loucos errarão o caminho. Glória a Deus, irmão. Aí você pega alguns irmãos, você não sabe, eles não sabem falar sobre 7 selos, não sabem falar sobre 7 eras, não sabem falar sobre mistérios, e você não sabe falar sobre 70 Daniel e coisa aqui, mas tocou aqui nos pontos principais, você diz, não, espera aí, a Bíblia não diz isto, porque você conhece Jesus. Ocultando-se em simplicidade, Deus está num evangelho simples, igreja. Naquele evangelho que transforma vidas, que transforma almas. Não é mistérios, não é 70 semanas de Daniel que vai transformar nossas vidas, mas tem um hino que diz, apenas, ó Jesus, mencionar seu nome, só mencionar o nome de Jesus, os demônios vão embora, você pode sentir paz, pode sentir alegria. Não é mistérios, mas é o nome do Senhor Jesus Cristo que perdoa os nossos pecados, que nos salva, que nos ajuda, que nos dá paz. Vê? Eu gostaria de continuar, mas vou parar, irmão. Hoje em dia isso me faz sentir mal quando vejo que as palavras da Bíblia têm sido cortadas. Por pastores. E eu fico pensando, as pessoas com o coração honestos, que estão lá de pé e ouvem essa palavra, e sabem que é verdade,
porém não se atrevem a tomar uma atitude, porque suas tradições os ensinam diferente. Meu Deus. Se ele começar a pregar, ele sabe que a igreja está cheia de problema, né? Ele vai começar a perder o dízimo daquele irmão, que é bem graudinho, né? Um mês cheio, enche minha cartucheira, posso passar o mês só com o dízimo daquele irmão, só que aquele irmão está em pecado, não posso pregar sobre isso. Se eu pregar, ele vai embora. Daí se ele ir embora, eu fico sem salário. E sem salário eu passo fome. Disse o profeta. Mas pelo amor de Deus, homem, fique sem salário, fique sem comida, mas não fique sem essa palavra. Se nós temos que se comprometer com alguma coisa, é com a palavra de Deus. Irmão, estou arrependido de ter tomado tempo no começo, mas eu creio que aquilo que nós conversamos no começo ajudou também, né? Mas tinha muito material aqui, eu nem entrei na minha anotação, mas a próxima escola nós vamos entrar, se Deus permitir. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Não esqueça dessa frase aqui, ó. Adão fez uma religião para si e achou que podia se salvar naquilo que ele mesmo tinha criado. Mas Deus rejeitou aquilo. E se Deus rejeitou aquilo com Adão, ele não vai aceitar qualquer coisa aqui não. Ele tem que aceitar a sua palavra, e a sua palavra permanece a mesma ontem, hoje e eternamente. Vamos dar graças a Deus, irmãos, que nós temos alguns Josués que estão se levantando, alguns Calebes que estão se levantando para reinar e levar esse evangelho adiante, irmãos. Porque os velhos estão perecendo, a terra está engolindo. E o que nós devia pegar como exemplo, nós temos aprendendo com o zero, porque o que está acontecendo, irmãos, o diabo tem se lançado. E eu aconselho você a não ficar bisbilhotando esses videozinhos, irmãos. Vá, mensagem, você tem Bíblia, leia a sua mensagem em casa, leia a sua Bíblia em casa. Aqui você não vai ser enganado, irmão. Você não vai ser enganado. Eu não me importo de igreja cheia, eu me importo de coração cheios de palavra, cheios de Espírito Santo. Vou condenar eu o pecado e depois vou liberar? Vamos levantar de pé, irmão. Vamos orar a Deus para que Deus nos ajude a nos manter, irmãos, posicionados nessa mensagem. Porque tem muitos Abirão, Coré e Datã que estão se levantando aí, e eles estão levantando com muito intelecto, muita sabedoria. E eles podem, e não esqueça que a Bíblia diz que nos últimos dias seria tão parecido, que se possível for, enganaria até os próprios eleitos. Mas a minha Bíblia, a mensagem que eu recebo é a mesma que você recebe, diz que não é lícito. O que é pecado, irmão, nós temos que olhar que ainda é pecado. O que é errado, nós temos que olhar que ainda é errado. Deus não vai massagear os nossos erros, os nossos egos, os nossos orgulhos, o nosso pecado, para... Não. Se ele fizesse isso, ele teria que ressuscitar Sodoma e Gomorra lá e pedir perdão para eles. Porque condenou Sodoma e Gomorra por causa das atitudes deles lá. Homens mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. Estavam mais nos prazeres do mundo, liberando igrejas sodomitas. Vocês me perdoem, irmão. Mas enquanto Deus manter essa voz atrás do púlpito, irmão, é isso que está no meu coração. Essa palavra tem que fluir. Simples, gaguejante, mas é a palavra. É a palavra. Eu não quero colocar nada e nem tirar nela, dar nada dela, nada, nem colocar nada nela. Se ela vem para corrigir minha vida, que assim seja. Se ela vem para exortar, assim seja. Mas eu sei que quando Deus corrige, Deus tem o bálsamo, Deus tem a cura.
Deus é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor, irmãos. Nós temos que olhar para Deus, que Ele tem um amor divino. Porque o profeta disse: o amor que não corrige não é amor. O amor de Deus é corretivo, Ele corrige, mas é o único amor que pode sarar as nossas almas, é o amor do Senhor Jesus Cristo. Vamos levantar nossas mãos, vamos agradecer a Ele. Obrigado, Senhor, por esta manhã que Tu tens nos concedido, Pai. O Senhor é que conhece nossos corações e sabe as intenções. E o Senhor, ó Pai, sabe que queremos o melhor para nossas almas, Pai. E o melhor está em Sua palavra. Não queremos sair fora dela, Senhor. Não queremos, ó Deus, agir como Coré, Abirão e Datã, que se levantaram contra essa mensagem, que se levantaram contra o Teu profeta e organizaram um grupo de pessoas e morreram no caminho, Pai. Não, nós queremos estar debaixo da tutela deste ministério profético, Senhor, porque se nós temos algum aval ministerial, é pela mensagem de William Branham, Pai. Não adoramos o homem, não estamos aqui idolatrando o homem algum, mas nós cremos na mensagem da hora que o Senhor tem enviado através desse mensageiro, Pai. Então nós pedimos, Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a nos manter posicionado como aqueles dois homens que seguravam as mãos de Moisés quando estava ali, ó Pai. Enquanto eles seguravam, o exército de Israel vencia, prevalecia, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a nos manter posicionado nesta mensagem, nesta palavra viva e eficaz para os nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas debilidades, Pai. Nos ensina a nos aproximar, ó Pai, com mais reverência em Tua presença, com mais reverência em Tua palavra, Senhor. Mas nos ajuda, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim oramos e pedimos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Aleluia.